boa tarde, meus queridos, amados, amadas. Você que está em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Um super boa tarde, a paz do Senhor, Shalom. Que você possa entrar aqui nesse programa de corpo, alma e coração aberto para receber aí muita coisa boa que vem direto do trono de Deus através de pessoas maravilhosas que Jesus aqui encaminha aqui as nossas atrações. Estamos começando, né, mais um podcast para a honra e glória do Senhor Jesus e trazendo aqui atrações mais do que especiais que vão bater um papo maravilhoso com a gente. Está aqui com a gente nosso querido Renan Verde, nutricionista, nossa querida Marilândia Gama, missionária, que vai conversar com a gente, contar muita coisa boa. Está aqui com a gente nosso querido Josiel, ele que cantou, líder aí também no Ministério Amo. E boa tarde para ele, nosso querido apóstolo Ramon. Boa tarde, querido apóstolo. Boa tarde para quem está assistindo o programa agora. Bom dia, boa noite, porque esse programa fica gravado para qualquer hora. Você ter acesso a ver o Amo Podcast, esse programa que tem sido tão abençoado, né? E tão abençoador. Tantas pessoas já passaram por aqui e cada vez mais gente interessante. Hoje aqui o Renan Verde, que eu conheço da rede social, aí tão bombado na rede social, né? Tanta coisa interessante sobre a vida dele. Conheci através de mais informações da Diene. A Marilândia, que já é uma amiga querida. Vai ser uma tarde maravilhosa e para começar essa tarde poderosa, nada melhor do que música. Então, amém. Com vocês, essa cantora maravilhosa, esse homem de Deus, José. Vamos glorificar ao Senhor Jesus. Então cante, você que está aí assistindo o programa, cante conosco também, abra sua voz, louve ao Senhor, adore ao Senhor, cantando assim: Yeshua. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus, queremos mais. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Exalte esse nome poderoso. Yeshua, Yeshua.
Yeshua. Que maravilha. Aleluia, glórias ao Senhor. Glória a Deus, que bom ouvir louvor com essas vozes tão lindas, né? Exaltando o nome daquele que reina e vive. E vamos de informação hoje, né, Josiel? Vamos de mais informação. Muita informação boa. Semana passada foi tão interessante aqui. Saúde novamente aqui conosco na mesa, né? Na nossa mesa aqui de conversa. E agora nós estamos aqui com esse homem aqui que entende muito de saúde ligado à área de alimentação. É um coach de atletas de alta performance, não é isso, Renan? Boa tarde, Renan, bom dia, né? Esse programa, eu insisto em dizer que não tem hora, né? Começa à tarde, mas fica gravado para qualquer momento. Bom estar com você aqui. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder contribuir, né, com todo esse conhecimento da ciência da nutrição e a gente aprimorar isso e levar saúde à casa das pessoas, né? Isso é muito bom. Como é que é trabalhar com atletas de alta performance na área de nutrição? É uma especialização isso? Exatamente. Os atletas em si, eles têm uma demanda energética muito elevada. Então, cada modalidade existe uma necessidade calórica. E a gente faz toda uma análise e, consequentemente, um cálculo para determinar o valor energético total daquela pessoa, para justamente ele atingir uma performance bem elevada da modalidade a qual ele está praticando. Pode ser um desportista, um praticante de corrida e N modalidades que envolvem uma necessidade muito detalhada na alimentação para poder ele alcançar, né, um nível mais elevado da performance dele. Então, quer dizer que a performance, o resultado do atleta tem muito a ver com o que ele come. Justamente, a nutrição ela é a base da saúde humana, né? Ela representa 70% a 80%. Então, se ele não tiver uma alimentação adequada, ele não vai conseguir suprir o que o corpo precisa. E, consequentemente, o rendimento dele não vai alcançar o patamar que ele almeja. Entendi. Atletas de todas as áreas. Justamente. Cada modalidade tem uma necessidade. Por exemplo, se for um atleta de triatlo, ele vai precisar de uma demanda energética muito elevada. E a gente vai calcular, dependendo do percurso que ele percorre, e aí, consequentemente, a gente vai calcular uma necessidade calórica de proteína, de carboidrato, vitaminas e minerais, e a reposição de isotônicos, por exemplo. Né, durante aquele percurso que ele vai precisar de gel de carboidrato, porque só a alimentação dele... Gel de carboidrato? Isso. O que é isso aí? São carboidratos em formato de gel. Sim. É como se fosse cápsulas. Um combustível, né, de alimento. Sim. Em gel mesmo, em gel. Gel. Em gel, é. Aí, dependendo do percurso que ele vai percorrer, existe um momento que ele vai precisar. Passou de 1 hora de atividade física, mesmo ele já estando alimentado, ele vai precisar dosar para ele conseguir concluir a etapa do... E esse gel passa no corpo? Como é que é isso? Não, ele ingere. É uma alimentação em forma de gel. Justamente. Tá. Suplemento alimentar suplemento. que complementa essa demanda dele. Super ali carregado de carboidratos. Justamente. Aí a cada 1 hora... Energia, né? Carboidrato é energia, justamente, né? É uma fonte de energia. Uma fonte de energia. E aí a cada intervalo de tempo, passou de 1 hora um exercício, já exige uma demanda de suplementá-lo. Porque precisa de fontes nutricionais que não vêm implicar no rendimento dele. Por exemplo, se tu der um carboidrato complexo, ele não vai conseguir atingir um rendimento rápido, porque o carboidrato complexo ele já tem a presença de fibra, então retarda a absorção do carboidrato. Aí já tem que usar um carboidrato simples. E a forma mais simples e mais objetiva de se utilizar naquele momento é o gel em forma de suplemento, né, que ali tem um teor de carboidrato. Não conheci isso aí, José? Conheci o gelzinho já do carboidrato. Isso. Quando a gente vai fazer o teste de aptidão física no exército, alguns militares usam esse gel. Isso, exatamente. Ter um ganho, uma performance melhor na hora do teste. Justamente, para não ter fraqueza, não passar mal naquele momento da atividade. E o que é que um atleta não pode comer? Depende. Assim, é muito relativo, né? Porque assim, o objetivo da nutrição é estimular tanto o atleta quanto o não atleta, pessoas que buscam qualidade de vida, é ter um hábito saudável. Consequentemente, ele tendo um hábito saudável, ele vai promover mais saúde para a sua vida. Aí tem aquele ditado que diz, tem um dia do lixo, certo? Você já ouviu? Já. Com certeza vocês já ouviram falar o dia que todo mundo gosta. sobre esse ditado. Então, assim, existe isso não? Então, assim, o que eu falo é o seguinte, isso vai de cada pessoa, porque a partir do momento que você tem um hábito saudável, você vai preservar isso, porque você pensa a longo prazo, você não pensa a curto prazo. Né? Então, a gente tem que pensar que eu quero gerar saúde para a vida toda.
Não é fato de você ser radical, mas de você realmente escolher opções mais saudáveis. Mas eu faço atividade física, eu durmo bem, então eu vou me permitir comer algo diferente. Por exemplo, eu quero comer um hambúrguer, né, ali no final de semana. Seria um lixo? Depende do tipo de hambúrguer, né? É. Se for industrializado, é um lixo. Certo. Se for artesanal, uma opção, uma alternativa mais equilibrada. Então, são escolhas inteligentes, né? Entendi. E aí, por exemplo, você vai comer um fast food, que tem batata frita, tem coisas ali que são carregadas de aditivos químicos naquela preparação. Gorduras saturadas. Então, assim, é você ter esse equilíbrio. Eu falo para as pessoas, ter o equilíbrio, né? E tendo o equilíbrio, você consegue alcançar uma dieta balanceada. Isso é muito legal. Entendi. A gente tem visto hoje em dia muitas pessoas, coaches e pessoas que não são da área de nutrição, dando aconselhamento nutricional através da internet, de outros meios, né? Mas você falando aí, deu para perceber que precisa calcular especificamente para cada esporte e para cada necessidade, não é isso? Exatamente. O nutricionista precisa saber de matemática também, pô. Estuda muito, inclusive, porque existe muito cálculo de dieta. Porque o nosso corpo, para ele, mesmo ele não estando na atividade, ele gasta energia, que a gente chama taxa de metabolismo basal. Até dormindo, né? Até dormindo, até para os órgãos funcionar, ele precisa de energia dentro do organismo, de nutrientes. Porque o fígado, o coração, para eles funcionar, precisa de nutrientes. Então, isso chama TMB, é a quantidade de caloria que seu organismo gasta durante o sono que você está em repouso. Então, você precisa estar bem alimentado. É por isso que você sua quando está dormindo, às vezes? Sim, dependendo, né, dependendo da atividade, dependendo do dia que você teve, tudo influencia, né, e isso vai impactar. Então, assim, existe um cálculo específico para aquela necessidade daquela pessoa e da intensidade da atividade que ela executa. E aí a gente vai calcular junto com aquele fator atividade para poder estabelecer o VET dele, que é uma necessidade, vamos dizer, exata do que ele precisa para atender às suas necessidades de ele alcançar. Isso é a importância de procurar realmente um profissional, né? Justamente. Porque, falando de internet aí, eu até mandei para sua mãe uma época algumas coisas, ela comentou contigo, eu mandei para ela algumas coisas que aparecem algumas pessoas na internet com as receitas, né? De milagres, assim, né? Que use isso que vai resolver aquilo. Sua mãe fez. Aí sua mãe começava a dizer, não me mande mais isso, porque eu fico aqui revoltada. A pessoa não tem nem carteira de nutricionista, não tem nada. E vem com receitas assim mirabolantes, e não é assim, né, Renan? Exatamente. Existe muitas pessoas que acabam transmitindo informações que não têm evidências científicas, né? E não são profissionais competentes para disseminar essas informações importantes. E nessa época da rede social, todo mundo quer virar estrela com alimentação, com tudo, né? Justamente. Sem ter base. Sem ter a formação e sem ter realmente todo esse conhecimento que é importante, por isso que cada necessidade exige um profissional específico para atender a sua demanda. Então, é muito importante você observar isso e realmente receber orientações de um profissional específico da qual você almeja. Se é do médico, se é do endócrino, se é do nutricionista, se é do educador físico. Então, cada profissional tem a sua especialidade e vai lhe auxiliar naquilo que você almeja. E como é importante também associar, eu fui acompanhado uma época por uma nutricionista também, que ela é atleta, né, de fazer, como é que chama isso? Fisiculturismo. Fisiculturismo, né? Fisiculturismo. E aí ela me conscientizou da importância de associar a nutrição com exercícios físicos, com a musculação, né? É tão importante isso. Andam junto, né? Como eu mencionei anteriormente, o corpo humano, ele representa 70% a 80% de nutrição. Ele precisa dessa nutrição. E aí o exercício ele entra como fonte de 20% na somagem da necessidade. Então eles andam junto. Porque o exercício ele faz toda a renovação das células, ele melhora as articulações, melhora o seu rendimento, e a alimentação ela vai te suprir para você conseguir executar todas essas atividades. E aí na modalidade de fisiculturismo, são mais restritas, porque existe uma gramagem específica para cada refeição que eles fazem, ou seja, ali é mais rígido, por quê? Porque eles precisam comer realmente aquela quantidade de caloria, aquela quantidade de proteína, de carboidrato, para poder alcançar o nível X, para eles se apresentarem naquela modalidade a qual eles competem. Como é importante, né? Muito. A alimentação é tão bom, mas tem que ser realmente bem aproveitada de forma correta, porque muitas pessoas morrem pela boca, né? Justamente. Eu, pelo menos, estava nesse caminho aí.
porque eu estou bem magro hoje em relação ao que eu estava alguns meses atrás. Porque eu lembro que depois da morte da minha mãe, acho que eu entrei num luto inconsciente, que eu comecei a me relaxar em relação à comida, né? E eu estava muito inchado. E como foi importante, 3 meses para cá eu desinchei. E eu passei a dormir melhor, porque eu passei a me alimentar melhor, eu passei a sentir mais energia, mais disposição, porque a má alimentação e a falta de exercício dá fadiga, cansaço, fraqueza, né? Até para levantar era uma luta, até brincar. Levanta o velho aqui, que eu não conseguia levantar mais. Né? Como é ruim, como é bom a gente ter vida saudável. Vida saudável é tudo. Né? Minha mãe falava muito isso. Saúde, meu filho, saúde é mais importante. Saúde tem muito a ver com alimentação. Renan, isso eu acho que é uma dúvida que não só minha. A gente fala, você falou aí sobre carboidratos, proteínas, né? Que eu acho que são chamados de macronutrientes. Nutriente, correto. Né? E a gente vê muitas pessoas focando apenas nesses macronutrientes. Se esquecem, às vezes, dos micronutrientes, né? Isso. A importância, a gente tem aqui alguns óleos também que trabalham na saúde celular. Sim. A gente tem, por exemplo, o ômega 3, né? Sim. E outros nutrientes que a gente acaba esquecendo que estão nos vegetais. Fala um pouquinho sobre esses micronutrientes e a importância deles na nossa saúde. O que acontece? A alimentação do brasileiro hoje ela é um pouco carente, né? Não só do brasileiro, mas especificamente aqui na nossa região Amazônia, porque aqui a gente tem uma riqueza imensa de alimentos regionais que tem um poder assim tremendo. Eu vou citar um exemplo, o açaí. O açaí ele é rico em antioxidante. Lá nos Estados Unidos eles consomem a cápsula do açaí para o rejuvenescimento, porque é rico em antioxidante. É um dos alimentos que tem um teor muito elevado de antioxidante. Partiu comprar açaí. E aí você tem, por exemplo, o tucumã. O tucumã ele tem vitamina A e ele combate o envelhecimento. E as pessoas, é cultural aqui na nossa região comer o tucumã justamente com aquela combinação. Então você tem essa variedade. O que falta é as pessoas equilibrar esse consumo para que recebam uma nutrição adequada. Então, peraí, só para gravar, para a pessoa de casa. O açaí, antioxidante. Antioxidante. Antioxidante é para quê? Para limpar? Para combater o envelhecimento das células e fazer com que o seu corpo se regenere e você tenha uma estética mais jovem. Então, açaí não é só rico em ferro, como se fala. Não. Olha só, amados, aí o açaí tem muito mais propriedades. Muito rico Vanessa em partiu para quê? Partiu lá para a feira aqui no Nova Cidade comprar açaí. Com tucumã. Açaí, tucumã. E o tucumã, repete aí. O tucumã é rico em vitamina A. Todos os alimentos de cor alaranjada ou avermelhada, eles têm um como teor. a cenoura, né? Isso. Amarelada ou avermelhada, eles têm um teor muito grande de vitamina A. O tucumã, ele se concentra porque ele é oleoso. Então, a concentração de vitamina A é muito maior. E aí, ele age justamente no retinol da pele, do corpo, né? E aí potencializa essa ação antioxidante e melhora não só a aparência da pele, como também combate os radicais livres, que são os responsáveis pelo envelhecimento. Voltando do açaí, tem um detalhe importante. As pessoas, geralmente aqui na nossa região, tomam açaí com várias misturas, com carne seca, com peixe e variado, farinha. Né? Com farinha. Então, eu aconselho para você obter esses benefícios do açaí, consumir natural. Sem açúcar. Sem açúcar. Porque quando você coloca açúcar, principalmente o refinado, ele é rico em química. Tem muita química ali. Certo. Até para ele ficar daquela coisa, existe muito corantes ali. Certo. E aí você acaba oxidando, porque o açaí ele tem que ser batido e de preferência ser consumido logo. Porque ele é sensível ao oxigênio, assim como o tucumã. Então ele perde a propriedade. Ele oxida e diminui a concentração. Diminui. Justamente. Porque é muito difícil comprar um açaí batido na hora, né? Geralmente, alguns pontos, muito poucos pontos aqui em Manaus, tem aquela que ele pega o caroço e bate na hora para você. Mas mas é difícil você encontrar. Porque isso é o bom. Isso é o ideal. É o ideal. Mas o outro pode tomar também. Agora o ideal é tomar sem açúcar. Sem açúcar, Mas de quase ninguém preferência. toma sem açúcar. É difícil, Tu, né? Uma a cada 10 pessoas. Mas aí o que eu Botar um aconselho? adoçante. O que eu aconselho? Você pode utilizar combinações mais saudáveis. Por exemplo, eu tenho mel, eu tenho melado de cana, eu tenho açúcar mascavo, eu tenho uva passa, que ela adoça. Fica bom porque você não oxida, você melhora. Então, pessoal de casa, açaí com açúcar perde propriedade. Perde propriedade, com certeza. Tem Entendi. outras opções, o mel, né? Ele falou mel, isso, ameixa, é isso? Uva passa. Uva passa, que não é só para usar no Natal. Isso, não é só para usar no Natal, né? Você pode usar no açaí. Usa no açaí, mel, uva passa e açúcar mascavo. Isso. E aí, voltando à pergunta dele, por consequência de as pessoas não terem um hábito realmente completo em relação a essas carências nutricionais, aí entra a suplementação.
Então, assim, por haver deficiência devido às pessoas não se alimentarem corretamente, esse é um fator muito importante, acaba gerando carências nutricionais ao longo da vida. Aí gera anemia, gera deficiência de ferro e por aí vai. Então, quando você combina uma alimentação saudável, equilibrada, com todos esses macros e micronutrientes, que inclui as vitaminas e minerais, você consegue alcançar uma nutrição adequada para o seu organismo. Mas, devido a essa carência, muitas pessoas acabam tendo deficiência e têm que suplementar. Porque mesmo com a alimentação ali básica, não consegue alcançar aquele nível de necessidade que o seu corpo precisa. Isso seria, então, a micro... Os micronutrientes, que entra vitaminas e minerais. Que é o que compra em cápsulas, é isso? Também pode comprar em cápsula, pode comprar de várias formas, em pó. Hoje você tem uma versatilidade de opções de suplemento para você consumir. Seria o ômega 3, por exemplo? Ômega 3 em cápsula, que hoje se tem. Eu tomo ômega 3. Aí, por não exemplo, sabia que tinha essa nomenclatura. justamente. Aí, por exemplo, eu não consigo tomar o ômega 3, mas você tem o óleo de abacate, você tem o óleo de gergelim, você tem o óleo de linhaça. O óleo de linhaça é um das sementes que tem um teor muito elevado de ômega, então você pode consumir. E o peixe? O peixe, sim. A sardinha? O peixe, alguns peixes da nossa região foi encontrado um teor de ômega, por exemplo, a sardinha, o jaraqui e o tambaqui. Eles têm um teor de ômega, né, que é benéfico para o nosso corpo. Mas, assim, você tem que comer uma quantidade de peixe para poder alcançar essa necessidade. E aí, como eu falo, geralmente as pessoas comem o peixe de várias formas e acabam misturando com outras combinações que não vai potencializar aquela absorção. Olha só. Isso. Aí, geralmente, as pessoas... Então, tem que saber comer também, né? Com o que misturar. E o ômega 3 também pode suplementar, né? Pode. Tem algumas empresas que fornecem o ômega 3 porque é difícil a gente complementar essa alimentação com ômega 3 somente comendo peixe e comendo produtos naturais. É isso mesmo, justamente. Exatamente. Fantástico, fantástico. E olha, além do Renan, aqui conosco hoje está a nossa querida Marilândia. E eu até estou lembrando aqui, porque ela vai falar um pouquinho da experiência dela de cura na alma e no corpo, né? Através do perdão, através também da cura que Deus promoveu na vida dela, da alimentação, né? E a Marilândia, que eu estava lembrando, Marlena, que quando eu acompanho algumas pessoas com câncer, por exemplo, no hospital, existe uma restrição que não se passa informação para as pessoas no hospital do câncer. Eles falam que quem está fazendo quimioterapia, que está com câncer, não pode comer churrasco por causa do carvão. O carvão e todo mundo acha que o churrasco é a carne saudável. E ela potencializa para as células cancerígenas, né? Sim, elas se multiplicam. Com certeza. Elas se multiplicam. Então, a nutricionista lá passa logo essa informação no hospital. Quando você começa a quimioterapia, é a primeira coisa que você passa. É com a nutricionista para ela lhe informar o que você deve comer e o que você não deve. Então, a maioria das pessoas, às vezes, não dá certo o tratamento porque não seguem a risca. Eu tirei, até hoje eu não como nada assado na brasa. Né? Nada. Eu sou muito radical. É a minha saúde. Eu estou com 61 anos, venci esse câncer, tirando, realmente, renunciando parte das coisas que eu gosto de comer. Por exemplo, o açaí com tapioca, para nós aqui, ainda com castanha. Pode ou não pode? Né? Então, tirei. Eu comecei a tomar o açaí puro, sem o açúcar, sem nada. Porque eu vi, estudei, li, né, que fazia bem para mim. Né? E, graças a Deus, várias coisas eu tirei. A carne, ela orientava que comesse uma vez na semana. Tinha semana que eu não comia carne vermelha nem a branca. Ia para o peixe, né? Ou a salada, a fruta, muitas frutas. Eu passei a... Na verdade, eu já comia, né? Essa parte que ele fala de rejuvenescimento, eu sempre me preocupei muito, que é querer chegar aos meus 60 anos saudável, bem. Então, o tratamento, para mim, deu muito certo também, porque eu não tenho problema de pressão alta. Na minha idade, a maioria das mulheres da minha idade, ela tem problema de pressão alta, ela tem problema de diabetes, né? Então, isso dificulta mais o tratamento, porque o médico passa uma medicação, ela vai fazer bem para uma coisa, mas faz mal já para a pressão, ela evita até ter que tomar. Muitos param a quimioterapia por causa da medicação que já tomam, né? Então, assim, a alimentação ela é fundamental.
É verdade, é verdade. Vou começar a procurar vocês. Pode comer isso ou aquilo. Não perder os nutrientes. Isso. E Marilândia, que bom você estar aqui com a gente, né? Eu tenho acompanhado você, a sua luta, desde o ano passado, quando teve o diagnóstico. E você que tem uma experiência linda, né? Com aquele livro sobre o perdão, sobre o... Sim, Vencendo as Barreiras do Ódio. Olha que nome de livro, Vencendo Forte. as Barreiras do Ódio. Vencendo as Barreiras do Ódio foi... Fala um pouquinho pra gente. Foi, assim, algo divino, né? Que Deus me deu. Sou cristão, né? Sou cristã. E assim, eu queria passar para as pessoas a minha experiência, um pouco, né? Por eu ter sido uma criança abandonada, rejeitada, irmãos muitos desunidos, né? Não tinha união na nossa família, uma família totalmente desequilibrada. Mas aí eu desde criança eu tinha aquilo, eu preciso ter uma família. E quando, aos meus 28 anos que eu conheci Jesus, eu comecei a pensar como seriam os meus filhos, que eu não queria que os meus filhos tivessem o mesmo destino que eu. Muito rancorosa, magoada com a mãe. Eu gostaria, desejava que os meus filhos me amassem, como eu amava minha mãe, mas eu não sabia transmitir isso. E começou um tratamento com a minha mãe, um tratamento espiritual mesmo, de muita luta, de guerras mesmo, porque ela não era fácil, e dizia que não me amava, e no final de tudo isso, ela me amava sim, a sua mãe lhe ama, se ela diz que não ama você, ela lhe ama, tenha certeza disso, é algo que está preso nela também, do passado, do que ela viveu, né? Então, eu fui vendo a história da minha mãe, por que ela reagia assim. E começou a gerar o perdão, eu ensinar ela, mãe, diga para mim, que eu vou dizer para a senhora, eu lhe amo. Eu dizia, eu lhe amo, mãe, diga agora para mim. Ela dizia, eu não consigo. Olha só, como que estava a alma da minha mãe. Então, eu fui me aprofundando mais, né, nessa história de perdão. E comecei a dizer para ela, vamos, mãe, diga. No final, todos os dias, a minha mãe dizia, filha, eu te amo. E eu dizia, mãe, eu lhe amo. Então, assim, eu decidi colocar no livro isso para que isso sirva de experiência para outras pessoas. O perdão, o rancor, a pessoa que é carrancuda, a pessoa que gera problemas, ela só traz o mal para si próprio. E tudo isso ajuda, né? Ajuda. Combater uma doença que aparece no nosso corpo, Sim. como um câncer, uma alma que está livre. Um corpo que está bem alimentado. Sim. Como somamos aqui, tudo isso contribui para que você ajude o seu corpo a combater aquela enfermidade. Sim. Então, eu me tornei uma pessoa mais tranquila, sou bem... tenho uma linhagem de vida tranquila, da paz. E isso, até minha filha falou no meu aniversário agora, dia 1º, ela disse que mais impressionava as pessoas e a nós como família é que nós tivemos paz nesse momento de muita guerra. Porque ela falou assim, e isso marcou muito em mim, né? Ela disse assim, nós tivemos, sim, momentos de medo de perder a nossa mãe, mas Deus nos dava paz, porque ela mesma passava essa paz para a gente. Então, é a confiança de que você está no caminho certo, acreditar na cura, acreditar no que os médicos ali estão falando. Olha, tu tem que seguir isso aqui. Eu tive o meu médico, vou falar o nome dele aqui, porque é uma pessoa maravilhosa, o doutor Gerson Mourão, mastologista, né? E me conduziu muito a essa tranquilidade. Isso é muito bom. Então, o que eu observo, assim, sabe, apóstolo, lá no SECOM, as pessoas murmuram muito. Isso é muito mal. Isso é muito ruim. Estamos, sim, com problema. Estamos, sim, passando com um problema difícil, doloroso. A quimioterapia assusta. As reações são terríveis, né? Mas vamos buscar métodos para que melhore, né? Principalmente a minha mente. Então, se eu tenho esse caminho, os óleos essenciais do Terra, né? Amigas, quando eu não podia comprar, amigas chegavam e diziam, olha, eu tenho o meu vidro, tu continua tomando. Você usava o turmeric, né? Turmeric, que é o DDR, o açafrão, combater. Turmeric, ele é próprio, né? Específico à inflamação, né? Então, o DDR Prime e tudo, Copaíba,
Então, tudo que era para mim tomar, e eu acreditava, porque eu ia a fundo a estudar, e eu comecei a tomar e deu tudo certo. Quando eu fiz a mastectomia, que foi feito a biópsia, os médicos se surpreenderam. Eu não precisei fazer nem a radioterapia. Olha só. Não, eles ficam assim, as enfermeiras, elas dizem, meu Deus, eu estou há 5 anos no SECOM, nunca ouvi isso aqui. Tem que passar pelo menos pela radioterapia. E eu não precisei, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Uma coisa muito interessante que a senhora faz, é pastora, né? Missionária. Missionária. Eu enxergo um equilíbrio que a senhora buscou nesse tempo de luta, né? Sim. Um equilíbrio na vida espiritual, né? Sim, é fundamental. Buscando mais a Deus com fé, como a senhora falou. Na alimentação, voltando a se alimentar de alimentos mais in natura. Sim. Né? A senhora falou tomando um açaí sem açúcar, comendo mais peixe, mais frutas e legumes. Sim. E até a parte psicológica também, que a senhora falou sobre o perdão, a sua história. Sim. Né? E o perdão, às vezes, a gente tem vivido tempos que a gente guarda muito rancor das pessoas. E ódio. Né? E eu ouvi um pastor falando uma vez que o ódio, ele é um veneno que a gente toma tentando matar outra pessoa. Sim. Né? E nós mesmos Porque morremos. a outra pessoa já foi embora, não está nem aí, a gente está com aquele ódio no coração, aquele veneno que vai nos matando. E quando a gente libera perdão, a nossa alma começa a ser curada. Né? Adquirimos saúde na alma, no espírito, né? Então, o livro ele é muito forte, realmente, o tema, vencendo as barreiras do ódio. Você costuma ouvir das pessoas, né? Eu odeio fulano, né? Isso é muito forte, você não sabe como isso faz mal para a sua alma, para o seu espírito, né? Então, esse livro ele é missionário, ele não é vendido, ele é doado. Então, assim, ele é muito forte nessa área que fala do ódio, do perdão, do amor. O amor, para quem faz mal a nós conseguimos perdoar, sim, através do amor de Jesus. Aí sim, ele tira toda a dor, toda aquela angústia, toda a doença espiritual, ele tira. E o ensino de Jesus é esse, né? Bendizer os que vos maldizem e abençoai os que vos perseguem. É mesmo, ele não ensinar nada que não fosse de fato bom para a nossa saúde, né? Você Renan, falando de doenças aqui, e alimentação, suplementos, né? Essências como óleos essenciais que ela usou, é possível tratar doenças através da alimentação? Você falou a pergunta, eu acredito que é a melhor e a principal da nutrição. A faculdade ela não ensina isso, infelizmente. Eu me deparei em alguns momentos da vida com essas circunstâncias. Eu entendia que a nutrição ela se resumia somente em macro e micronutrientes, que foi justamente isso que a gente já compreendeu aqui. Os macronutrientes são carboidrato, proteína e lipídio. E os micronutrientes, vitaminas e minerais. Só que a nutrição ela vai muito além disso. Por exemplo, ela citou o exemplo de uma enfermidade, câncer. Eu tratei várias pessoas e uma dessas pessoas ela tinha câncer em fase terminal. Essa pessoa ela recebeu um tratamento nutricional bem aprofundado e bem intensificado, onde eu usei todos os recursos que a ciência dispõe da nutrição. E ela fez um tratamento natural de 2 anos e meio e ela foi curada. Eu tenho esse caso clínico, eu tenho esse testemunho, inclusive, muito grandioso. E, assim, eu não tenho dúvida do que a senhora falou, porque quando você unifica a fé, principalmente a fé, e hoje a ciência reconhece que a fé, a oração, tem uma influência no poder da cura. Sim, sim. Né? E aí você citou um outro exemplo, o rancor, a mágoa. Muitas vezes a pessoa tem problemas e você não detecta a raiz do problema, você trata apenas os sintomas. Então, isso é um ponto muito importante que a gente tem que levar em conta. Porque quando você não trata a raiz do problema, a qual ocasionou aquilo naquela pessoa, porque, por exemplo, o estresse gera câncer. O rancor, a mágoa, ela libera toxina no corpo. Então, tudo isso adoece. E adoeceu a mente, você adoeceu o intestino, porque o intestino é o segundo cérebro. Né? Ali tem alto mecanismo que produz, por exemplo, a serotonina. A serotonina ela se converte em L-triptofano quando chega ao cérebro. E aí libera o quê? A serotonina, que proporciona o bem-estar, inibe a depressão, inibe a ansiedade. E quando eu não tenho um intestino funcionando adequadamente, eu não vou conseguir equilibrar esses fatores emocionais, porque a minha mente está deturpada com muitas coisas.
E aí entra justamente os princípios ativos da nutrição. Por exemplo, eu pego o licopeno, é um princípio ativo do tomate e de alimento, licopeno. Licopeno, ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório e anticancerígeno. Eu usei o licopeno em forma isolada para tratamento de pessoas com próstata. Eu tratei um general do Exército que ele já tinha feito vários tratamentos de próstata e do joelho dele que ele não conseguia nem caminhar direito. E ele estava, inclusive, exercendo as suas funções. E quando ele chegou até mim, ele também era muito curioso, né, e tinha muito conhecimento, mas ele não tinha um conhecimento específico da qual eu queria mostrar para ele. E aí nós iniciamos uma terapia com ele. E ele disse, tudo isso aqui, eu fico bom? Eu disse, eu achei o seu problema pequeno e a gente pode resolver. Só eu fazer tudo que eu vou lhe orientar e o senhor vai ficar bom. Não demorou nem 30 dias. Esse homem começou a andar. E a próstata dele, depois de 30 dias, nós fomos fazer um exame. Estava dando 100, o peso da gramagem, e o normal é até 25 gramas, e reduziu para 64. Ele ficou impressionado. Ele ficou assim, impressionado. Ele disse, olha, eu já fiz vários tratamentos com vários profissionais e nunca nenhum resolveu o meu problema. E sem contar essa paciente com câncer, que foi um dos maiores, vou dizer a vocês que foi um dos maiores casos clínicos que eu pude acompanhar de perto. E durou 2 anos e meio. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Porque uma coisa que eu falo, eu aprendi com a minha mentora, a doutora Leonice, ela é PhD em nutrição, e ela falou uma coisa muito importante que até hoje eu nunca esqueci disso. Ela disse, doutor, quando você trata aquele paciente, você dispõe todo o recurso que essa ciência tem, mas chega um momento que a ciência diz, não tem mais jeito. Aí você tem que partir para outra ciência, a ciência de Deus a qual criou. Essa não falha. Então, quando você une essas duas coisas, você tem um sucesso no tratamento. Se todos os profissionais tivessem essa visão e tivessem agregar isso à terapia, com certeza muitas saúdes seriam salvas, muitas saúdes seriam restauradas. E por que não se tem isso? Está faltando, né? Então, a indústria assim, farmacêutica é isso? Justamente. Existe a indústria farmacêutica que movimenta bilhões, né, de dinheiro. E, tipo, bota uma cortina, como né, ela bem falou aí, para um paciente como esse, tem a quimioterapia e a radioterapia, que são utilizados recursos farmacológicos. Então, assim, a ciência nunca vai dizer para você que o remédio que ela está te vendendo adoece você. Geralmente, as pessoas que fazem quimio e radioterapia pioram o quadro. Sempre pioram. Chegam, às vezes, a morrer. Morrer, justamente. Por quê? Porque é a alternativa que se tem. Mas por que não falo da substância que foi criada em laboratório aqui no Brasil que cura o câncer? Qual? A fosfoetanolamina. Não se fala. Inclusive, mataram os pesquisadores. Lá nos Estados Unidos você compra livremente. E você pode tomar essa cápsula que cura o câncer com o cumaru, que é daqui da nossa região. Fosfoetanolamina. Ela é uma substância proveniente do cálcio. Você encontra através da internet, né, porque a venda aqui no Brasil ela é proibida, porque, como eu lhe falei, mataram os 2 pesquisadores que desenvolveram pela USP, e foi comprovado que ele cura o câncer. Inclusive, eu utilizei em alguns pacientes com câncer, e o resultado foi assim, tremendo. São coisas que você não se ouve. Nós temos aqui o INPA, que ele faz medicações, né? O microfone. Nós temos aqui o INPA, né, que ele faz pesquisas que não são divulgadas com medicações já distribuído gratuitamente, porque não pode vender. Justamente. Entendeu? Então, são coisas fechadas até, fechada, né? E que é isso mesmo. Entendeu? Eu quero dizer, apóstolo, aqui, né, que eu gosto de sempre comprovar, porque às vezes as pessoas têm dúvida. Será que ela foi curada mesmo? Será que ela estava com câncer mesmo? Para quem não sabe, eu fiz a mastectomia, cheguei a fazer. Esse aqui é o exame. E aqui eu leia bem. Não, eu só vou ler aqui uma partezinha, não tem problema. Que diz assim: após a mastectomia, ausência de tumor residual. Aí eu sou muito assim de conversar com meu médico, doutor, me explique aí direitinho, isso aí que eu quero poder falar para as pessoas o que aconteceu comigo. Aí ele escreveu aqui, ele pontuou, fez 3 pontuações. Tinha câncer avançado, não era um câncer que começou agora e eu comecei o tratamento, e, né, avançado de mama e agressivo.
Olha só, né? Então, isso aí mexeu muito comigo. Eu fiquei sabendo, após a mastectomia, que eu estava com um câncer avançado e agressivo. Ele não começou agora, daqui a 2 meses eu descobri e comecei o tratamento. Não, né? Por isso, fez a quimioterapia antes de operar. Porque ele estava grande. Ele já estava no estágio que não podia operar, que ocorria o risco de, na cirurgia, ele ir para outro órgão. Não é isso? 3, teve grande sucesso na quimioterapia, o câncer sumiu. Olha só, né? E não foi necessário a radioterapia. E cirurgia? Não, isso é pós a cirurgia. É pós-cirúrgico, entendeu? A cirurgia tinha que acontecer, que era justamente para tirar. Escreveu para você aí Ele os pontos, escreveu né? para mim os pontos, para que eu entendesse o que realmente aconteceu comigo. Só Deus. Maravilha. E Deus a mesmo. obediência, a disciplina, porque você tem, né, doutor, tem que ser disciplinado ao que é lhe dado. Olha, você não come isso, eu vou comer. Olha, eu ouvia lá pessoas em tratamento junto comigo. Ah, eu não dispenso o vatapá com camarão. Que é isso, gente? No momento da dor, não se... Que é isso? Eu não gosto nem de vatapá, eu dizia. Amo, né? Mas eu comecei a trabalhar na minha mente para que eu não sofresse por aquela É o domínio alimentação. próprio, meu irmão. A grande questão é essa, né? Autogoverno. Mas olha, para esse momento agora e até para celebrar essa vitória, nada melhor do que música de adoração. Sim. Amém. Vamos Vamos cantar, adorar, Vanessinha? vamos Vamos lá, cantar. Josiel. Senhor, Grande é o Senhor. Senhor de milagres. É o Senhor e De louvor na cidade do nosso Deus do Santo Monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Amém. Glória a amém. Deus, que A gente maravilha. está chegando já quase perto do final desse nosso programa, já passou tão rápido, com Rápido, assuntos né? tão bons, com entrevistados tão especiais, o negócio passa rápido demais, né, o Renan? É verdade, com certeza. Renan, você tem um restaurante na cidade aqui, Exato, temos uma alternativa, né, de café da manhã e almoço. tudo saudável. Tudo saudável, variadas opções. Então nós temos para todos os gostos aí, comida, Vamos lá, né, Vanessinha? comida funcional, Vamos lá. comida Sim, regional, com certeza. comida vegetariana, comida fitness. E a gente também faz pratos personalizados, né, dentro da Olha. necessidade que o cliente precisa.
E até dietas restritas, né, de pacientes que estão em tratamento. A gente tem toda essa demanda de atender o cliente da melhor forma possível. Fala endereço e telefone que o Tom vai colocar lá na tarjinha para todo mundo procurar. Fica ali na Avenida João Valério, ao lado do bar Sentibi, de frente com a Way.com, no Vieira Alves. Viu, né, Tom? Colocar pra gente aí. Qual o nome do restaurante? Doutor Verde Food. Opa, Doutor Verde Food, maravilha. Não é, Ai, que bom. não é só como é que chama? O verde aqui em Manaus? Coqueiro verde que tem, não. Tem também o Doutor Verde também aqui. Que é diferenciado, né? Especial. Justamente. Que maravilha, que maravilha. E eu vejo que você faz muito também caminhadas assim com a turma, né? Isso. A gente, Vida saudável. A gente estimula bastante, né? Porque assim, não adianta só ser profissional. Você tem que viver isso para, né, transparecer o exemplo e mostrar que realmente ter saúde é uma opção, uma escolha. E todos têm a oportunidade também. Qual é o teu Insta? O meu é nutricionista Renan Verde. Nutricionista Renan Verde. Renan Verde. Não é doutor, não, DRV? Não, no outro que tem. Tem dois, é? Não, no Verde, do restaurante que Do tem restaurante. Esse. E o outro? Tem um pessoal também, não tem? É esse. É o mesmo? É esse profissional e pessoal. Ah, tá. Repete aí, então. É nutricionista Renan Verde. E o do restaurante é Doutor Verde Food. Então, quer comer bem, vai lá no Doutor Verde. Isso. Exato. Vamos lá. E o seu Instagram, Marilândia? Marilândia Gama 01. Marilândia Gama 01. E se alguém quiser convidá-la para ir na igreja, dar Sim, palestra sobre o seu livro. pode deixar Porque lá. o testemunho dela sobre perdão, ela fez aqui um resumão aqui. O negócio é profundo, a história é de você sair impactado, né, Marilândia? É verdade. Então, eu estou aí disposta. Quem quiser ouvir bênção, ser abençoado, nós estamos aí. Não cobramos nada, viu? Amém. E pode marcar para a igreja, seria uma conferência, uma noite? Quanto tempo Isso. seria isso? Pode, uma noite, né? Uma noite. Uma noite dá para falar dá muita para coisa. falar muita coisa. Acho que nós vamos ter agora na nossa igreja, a Igreja de Atos, nós vamos ter uma conferência onde nós vamos falar bastante sobre perdão, sobre o amor, e a gente já está com um espaçozinho lá para falar sobre isso, né? Fantástico. Renan quer fazer algumas considerações finais, algum assunto que nós não tratamos e que você gostaria de abordar, tem tempo ainda. Bom, eu queria agradecer novamente o convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E as portas estão abertas aí para novos temas, novos assuntos importantes. A nutrição é muito vasta, né? Como eu sempre falo. A gente explana vários assuntos, mas assim, ela é bem extensa e a gente geralmente define um tema que é importante. E acredito que um pouco do que a gente falou aqui, né, já dá para entender a imensidão que a nutrição proporciona para a nossa saúde. E o recado que eu quero dizer às pessoas é o seguinte: se você quer obter saúde, você tem que fazer uma escolha. E a oportunidade, ela é de cada um. Então, saúde é uma escolha e a oportunidade é de todos. Escolha requer sabedoria e domínio próprio. Exatamente. Não é isso? Exatamente. A pessoa que tem poucos recursos, porque às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, né? De certa forma eu concordo, porque aqui em Manaus algumas alimentações são muito caras. Eu sou nordestino, eu sou lá de Natal. Então, assim, eu lembro que quando eu morava lá, minha mãe saía com valor X e comprava na porta, né? O carro da fruta, da verdura, passava na porta. E com o valor X ali, minha mãe pegava e trazia muita coisa para dentro de casa. E aqui você vai e volta com um punhadinho, né? Na mão. Que aqui, legumes, frutas são bem caros, né? Verduras. A pessoa que tem menos condições, quais são as opções que ela tem de alimentar-se bem? Uma pergunta muito importante. A gente falou aqui no início, no decorrer, que a nossa região ela é rica em muitos alimentos. Então, o que a gente observa? Que os amazonenses acabam não valorizando muito isso, deixando a desejar. E isso acaba que não é caro, porque você comprar essas frutas regionais é muito mais barato que você comprar as mais que vem de fora, vamos dizer assim. Agora, o que falta é as pessoas terem o quê? Uma reeducação alimentar. Optar, realmente, escolher esses alimentos mais regionais e não se torna caro. Por exemplo, você tem peixe, bastante variedade de peixe. E aí você pode consumir o peixe na sua alimentação, você pode incluir aí as frutas regionais. O amazonense, em alguns locais, quando vai ter peixe, como assim, um dia especial. E era para ser o comum, né? Justamente. Né? O dia que não fosse peixe era para ser o dia diferente. Mas aqui é como se fosse o dia, né? Então, o que eu digo, comer básico, mas que seja variado. Entendi. Que aí você não gasta muito por isso. E aí um outro questionamento.
Muitas vezes as pessoas acham caro, mas eu faço uma outra pergunta. Você acha caro comer? Imagine quando você estiver doente. Vai ser muito mais caro e todo o recurso que você adquiriu ao longo da vida, muitas vezes não será suficiente para tratar aquela doença e nem chegar à cura. Então, é melhor você investir na sua saúde, porque você está investindo em qualidade de vida e pensar que lá na frente, você com mais saúde, você produz mais. Entendeu? Quais são os alimentos, além do peixe, que aqui no Amazonas, já que não tem tanta verdura e legumes? Eu falo pela população mais humilde, que eu trabalho muito com o público de pessoas muito carentes, né? Essas pessoas teriam que opções de alimentação assim para trazer para dentro de casa? Nós temos a batata doce, nós temos o cará, nós temos a pupunha, a macaxeira. Todos esses são alimentos regionais que têm uma quantidade de vitaminas e minerais importante, além da fonte de macro e micronutrientes. Temos a castanha do Brasil, que é denominada castanha do Brasil, mas aqui é muito rica. O ovo. Né? O ovo, né? Então, assim, são alimentos que é acessível, você pode comprar. Né? A castanha é muito barato. Você pode comprar ela tanto com a casca ou descascado. Na Manaus Moderna é o que mais tem, né? Ali para aquela região. E tem as frutas também, tem a goiaba, tem a graviola, tem o abacaxi, tem muitas frutas, tem o genipapo, que é rico em ferro, Tem que ter uma muito mente bom. programada para já ir para o supermercado, para comprar algumas coisas e deixar de comprar outras. E justamente. Uma mudança de hábito. É uma mudança, uma reeducação alimentar realmente que venha fazer efeito positivo para a sua Ou saúde. até mesmo uma educação, né? Porque alguns nunca foram nem educados para ser reeducados. Justamente. É verdade, tremendo. Olha quantas informações, vai vir de novo aqui para trazer mais informações, que é realmente uma área muito vasta, né, de informações. Marilândia, suas considerações finais também aqui, estamos terminando. Brigadão, você é muito querida, muito amada, muito feliz por você estar aqui, sorrindo, cheia de vida, de saúde, né, vendo saúde para fazer mais ainda bondade, que você é uma pessoa generosa, que ajuda tanta gente. Eu sei um pouco assim da sua trajetória. E que bom que você encontrou um bom profissional, um bom médico, com a visão correta, que lhe apoiou. Quer dizer que estou muito feliz que você está com a gente aqui, cheia de vida hoje. Tá Obrigada, apóstolo. Eu quero agradecer por esse momento, agradecer a Igreja Amo, que me recebeu lá no momento da dor, que oraram por mim, a cada irmão que lá estava, e que colocaram, olha, eu estou orando por você, conte com as minhas orações, várias pessoas, várias igrejas, né, irmãos, por esse trabalho social que eu tenho, de autoajuda, ajuda psicológica, ajuda mesmo espiritual e com cestas básicas, pessoas que necessitam bastante. A gente tem vários amigos que nos ajudam a ajudar essas pessoas. Né, associações. A Marilândia foi homenageada ontem na Assembleia Legislativa. Foi, na Assembleia Legislativa, pela minha amiga Eliane, do Partido Verde, PV Mulher, onde as mulheres fazem a diferença na sociedade, a diferença no seu estado, com o trabalho social que nós temos. Né? Foi fantástico, parabéns. Foi muito lindo, sou grata a Deus, grato à minha igreja que se levantou, meu pastor Jânio Ramos, meu pastor James, que nos ajudaram muito nesse lado psicológico, né, da fé. Injetando fé. Obrigado, meu amigo, meu pastor, também meu apóstolo, que também sempre tem uma palavra de encorajamento, de fé, de sabedoria para me dar, passar para mim. Amém? Muito querida. Temos tempo ainda, Dom? 5 minutos. Vamos de mais louvor? Vamos mais um. Vamos cantar mais música, vamos lá? Tem algum louvor que você gosta de cantar? Você canta também? Eu não canto, mas eu gosto de ouvir. Então vamos cantar. Tem tanto talento, de repente até canta, a gente não sabe, né? Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva.
Vanessinha. Amém. Glória Glória a Deus. Eu quero comunicar a vocês também que dia vai ser o lançamento aí, Vanessa, da sua música. Isso, dia 21 de julho. Estaremos lançando em todas as plataformas digitais um louvor, né, de composição aí minha. O nome do louvor quem deu foi o apóstolo Ramon. Produção aí da FD Music, produção. E vai ser lançado em todas as plataformas, YouTube, né, Spotify, Deezer, em todas as plataformas, dia 21 de julho. Então já programe aí. Sigam o meu Instagram, Vanessa Alfaia Oficial. E eu peço também que sigam aí o Instagram do Ministério Amo, né? @Ministério Amo, que é o ministério, né, onde eu congrego. É o ministério que deu o nome aqui para esse programa, é Amo Podcast, né, por causa do Ministério Amo, que significa apacenta minhas ovelhas. Eita, coisa né? boa. Glória a Deus. Lindo, né, esse nome. E eu peço aí que todos vocês sigam aí Vanessa Alfaia Oficial, @Vanessa Alfaia Oficial no Instagram, no YouTube Vanessa Alfaia Oficial também e no Facebook Vanessa Alfaia. Amém. Obrigado, viu, Renan, pela sua participação. E volte sempre. Sim, pode contar comigo sempre. Um prazer novamente. Um abraço para a Diene, né? Que é através dela que a gente pôde se conhecer. Justamente. Que maravilha. Obrigado, Marilândia. E obrigado, Josiel, mais uma vez. Será que dá tempo de terminar cantando esse louvor da Vanessa? Dá tempo? Vai tocar, Vanessa? Tocar então, né? Fica onde você está, que eu peço para ele segurar para você o microfone. Pode ser? Segura para ela, desce aqui. Mas Dá só vou botar o violão. pedestal aqui também, né? Pronto, vai lá. Pronto. Que é música nova, mãe. Lindo demais, baseado no livro de Que João. bom, que bom. Que louvor lindo, viu, Marilândia? Vai arrebentar, vai explodir esse sim. louvor, vai alcançar muitos corações. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No princípio Ele estava com Deus, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. No princípio Ele estava com Deus, nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ele lança fora. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Yeshua, Yeshua, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Yeshua, Yeshua, e o Verbo se fez carne E habitou entre nós. A luz brilha na escuridão, a luz brilha na escuridão, e as trevas não entenderam, e nunca entenderão. Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro.
dia 21 de julho. Fantástico. Até próxima semana com mais Amo Podcast. Obrigado, equipe. Deus abençoe a todos. Shalom.